E aí, pessoal, vamos falar sobre o sexto episódio da terceira temporada de Origem, From. E acabou que foi um episódio muito quebra-cabeça mesmo, fazendo uma alusão à parte do Jade, que teve aqui bastante importância nesse episódio. Talvez ele tenha sido o personagem principal na condução dessa história junto com a Tabitha. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí, porque a partir de agora vai ter spoiler. Mas a gente teve uma resposta muito significativa em relação a Fátima, que realmente ela não está grávida, então alguma coisa mais séria pode estar acontecendo com ela. Então a grande questão é, será que ela está virando monstro mesmo, porque ela está se alimentando de uma maneira um tanto quanto diferente? Mas eu acho que a relação da Fátima tem com uma outra cena que apareceu um pouquinho mais tarde, que foi a questão do Eugene. Tem uma alucinação ali quando ela estava olhando a foto da Fátima, que aquela geisha japonesa ali está pedindo ajuda para ele, entre aspas, né? E nisso aqui deu para ver que ela está tentando manipular ele, porque ela falou assim: se tu me ajudar eu consigo tirar vocês daqui. Mas o que ela quer provavelmente é tomar conta do corpo da Fátima, a questão dos 3 que foram aprisionados lá pro Marte. Então essa história já começou há um tempinho atrás. Então eu acho que essa japonesa ali tá tentando enganar o Eugene para conseguir se libertar do mesmo jeito que o Boyd foi enganado. O Boyd nesse episódio foi um tanto quanto mais introspectivo, ele tá mais parado, ele tá mais cético em relação a tudo. Ele tentou ajudar o casal ali, mas realmente ele não avançou muito em nenhum aspecto. Aliás, esse personagem como um todo, ele está mostrando assim um descontrole emocional em certos momentos, e aqui ele ficou um pouquinho mais calmo, mas a gente sabe que ele está se preparando justamente para fazer alguma coisa mais importante logo ali adiante. Também a gente teve diversos momentos introspectivos da Donna, do Kenny. Me pareceu assim um episódio mais para baixo, mostrando culpa, briga entre o casal ali, entre o Jim e a Tabitha, os filhos dela se revoltando com os dois, a criança perdendo. Acabou que aquela cena da Tabitha enxergando as crianças não levou a grandes coisas, a não ser que o Jade falou para ela que realmente talvez as crianças não queiram fazer mal para ela, estejam pedindo ajuda. Assim, como também aquela que falou com o Eugene ali talvez esteja pedindo ajuda, mas me parecem ser de naturezas diferentes. Também tivemos como uma peça desse quebra-cabeça, a grande jornada do Victor com seu pai, entrando ali naqueles túneis para conseguir pegar o Jasper, mas realmente também não avançou muito, Ele simplesmente nesse episódio foi ali, pegou o boneco, mas não tivemos nenhuma resposta nesse sentido, apenas que ele sabe como fazer o Jasper conversar. Isso deixou claro, porque o Victor precisa lembrar da história que foi contada, da história da origem. E isso provavelmente é os 2 últimos capítulos que se chamam Revelação, e a gente sabe que vai contar a origem da história ali, a origem de tudo. Então o Jasper vai contar nos 2 episódios finais para o Victor a história da cidadezinha. Em relação aos enigmas ali, me parece que o Jade está cada vez mais próximo, e ele deixou passar batido ali a questão dos números invertidos. Então cada um das árvores tem nas garrafas 4 números, e o gurizinho falou, o Ethan disse que um deles está invertido de vez em quando. Então esses números provavelmente eles vão separar, e a partir desses números aí é que a gente vai ter o resultado para quebrar o enigma. Então meio que se revelou como é que vai ser o final da temporada, dizendo por formas indiretas, que o Jasper vai contar justamente nos 2 últimos episódios como é que foi a história da cidadezinha, que o Victor já conhecia, está tentando se lembrar, até porque ele era muito criança e estava assustado e tudo mais, mas realmente a maior parte dos personagens aqui tiveram uma participação assim de respostas um pouquinho mais rápida, como o caso ali da Fátima, que agora sabe que não está grávida, então alguma outra coisa está acontecendo com ela, que é alguma coisa mais grave, mas com certeza tem uma relação com aquela mulher que está vestida de kimono. Então me pareceu assim pequenas pontas no quebra-cabeça, fazendo uma alusão ao que o Jade está fazendo, de colocar as peças nos cantos. Então a gente tem agora diversas coisas também que a gente consegue fazer uma teoria que realmente a Miranda tem o mesmo papel da Tabitha. As duas já sonhavam com aquele lugar desde antes, ou já alucinavam, já tinham alguma questão. Então, desde pequena,
a Tabitha já tinha visões daquele lugar, ela já viu um local de sacrifício ali, e isso torna ela uma personagem também recorrente para a relação da Miranda. Então, de tempos em tempos, vêm os personagens para substituir os outros. Isso a gente já sabe, mas a gente não tinha essa noção, né, que ela, então, é a grande personagem ali que fez com que a sua família voltasse para aquele lugar. E talvez isso tenha uma relação mais forte com a questão do filho dela que faleceu há muito tempo atrás. Também alguma coisa assim que foi importante, né? Quando o Victor e o pai dele estavam dentro ali das cavernas, uma das monstros fala para ele que, olha, Victor, tu vem tanto aqui que daqui a pouco a gente vai te deixar aqui. Ou seja, o Victor é realmente um personagem protegido e os monstros não atacam ele, muito provavelmente por causa do Guri de Branco. Isso é importante porque eu acho que ele ainda é um personagem que está sempre manipulando e por algum motivo o Victor não pode ser morto ali ou tem algum tipo de proteção porque ele tem um papel de contar a história, ele tem algum papel que é diferente realmente dos outros personagens ali, porque ele já está há anos e obviamente que como ele não lembra, ele precisa fazer toda a sua jornada várias e várias vezes. Mas aqui pela primeira vez ele chegou num ponto que não tinha chegado antes, que é tentar lembrar do começo da história. Então, meio que já se direcionou, né, para a gente saber como é que vai ser a origem da cidade e realmente quais são aqueles mistérios. Para quem estava muito ansioso, esse episódio, apesar de ser por pontas, ele deixa claro que isso vai acontecer no final dessa temporada. Isso não pode passar batido, porque as peças estão se encaixando. Inclusive, né, quando o Jade está embaixo da árvore, a outra árvore com as garrafas, né, que ele está tendo a alucinação com o Tom, o cara fala assim, olha, antes de tu vir para cá, quando tu estava fazendo a tua empresa, tu era o cara que pensava logicamente, fazia esse monte de tipo de coisa. Então chegou a hora agora de tu parar de beber e concentrar, né, na tua parte mais racional para conseguir realmente bater aquele lugar, conseguir vencer o lugar e resolver o enigma. E aparentemente é isso que ele está sendo feito ali por ele, pela Tabitha e pelo Ethan. E aparentemente o Ethan vai ser bem importante porque ele está dando essas pequenas pistas, né, como os números invertidos. Como a gente não teve acesso a esses números que são invertidos, fica difícil para a gente fazer uma teoria do que são, se são coordenadas, se é algum tipo de direção para eles irem, né? Mas muito provavelmente a gente vai ter algo mais direto assim nos próximos episódios. Também a gente teve um papel da Donna ali mais introspectiva ainda também, fazendo, né, o enterro simbólico do Dale ali naquela piscina. Isso também é importante, né, porque ela está cada vez mais humanizada e mostra que cada vez ela não é uma infiltrada, ela está cada vez mais triste com aquela situação, ela está abalada e mostra assim que os personagens estão chegando no seu limite. Isso em relação ao Boyd também aconteceu e nos indica realmente que está chegando ao fim dessa primeira fase aí deles descobrirem a origem da cidade, de como faz para sair dali. A partir disso, depois a gente provavelmente vai ter um embate muito mais direto entre eles e os monstros e aquele monstro que é talvez mais perigoso, que está rondando as cabanas lá, que é mais afastado, onde tem os alimentos. Talvez esse monstro que fique mais afastado, que esteja normalmente, né, assustando eles na noite, tem a relação com aquele monstro do Eugene ali, porque sempre tem, né, na história, nos arcos, alguma ligação direta ou indireta. Achei esse episódio assim muito assim por partes mesmo, mas que dão um indicativo de que as respostas estão chegando cada vez mais. Até porque, né, só restam 4 episódios para a temporada e a gente sabe que 2 deles vão contar exatamente a origem da cidade. E você, gostou desse episódio? Não gostou? Escreva aqui se você já está super ansioso por respostas. Não se preocupe, né? Nos 2 episódios finais terão as respostas. Escreva aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.